Eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as mais ricas bênçãos de Deus esteja presente em sua vida, meu irmão, minha irmã, e também sobre todos que fazem parte da sua família. A você, meu irmão, minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart, é uma satisfação, é uma alegria tê-los conosco mais uma vez, participando deste momento de adoração. Neste momento eu quero transmitir alguns avisos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por Ele ter cuidado de mim e também de todos aqueles que fazem parte da minha família, porque alguns dias atrás passamos por dias difíceis, mas o cuidado de Deus esteve presente sobre a minha vida e também sobre todos aqueles que fazem parte da minha família no interior do estado de São Paulo. Eu quero aqui deixar a minha gratidão, o meu agradecimento aos irmãos e irmãs que oraram por mim e também por aqueles que fazem parte da minha família. Quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que enviou mensagens para mim, mensagens de esperança, de conforto e de ânimo. O meu muito obrigado. Quero agradecer também aos irmãos e irmãs que entraram em contato comigo, que ligaram para mim. Deixo aqui a minha gratidão e o meu muito obrigado também por cada um de vocês. Eu quero agradecer de uma maneira geral todos que oraram por mim e que oraram pela minha família no interior do estado de São Paulo. Eu quero dizer que todos saramos, estamos muito bem. Obrigado pelas orações de todos os irmãos e irmãs. Eu quero também, nesse instante, dizer que venhamos orar pela Zélia e principalmente para os familiares do Jonas. Como é do conhecimento de toda a igreja, no último dia 21 de maio, o nosso querido Jonas, marido da nossa irmã Zélia, foi chamado por Deus. Então, que estejamos em oração para que Deus esteja consolando, confortando o coração da Zélia diante deste momento tão difícil que mais uma vez ela está passando. E vamos orar também pelos demais familiares do Jonas, pelos seus filhos e filhas e de uma maneira geral, por todos aqueles que fazem parte da família do Jonas, para que Deus realmente venha consolar e confortar a cada um deles neste momento de luto e de extrema tristeza diante da sua partida. E o meu último aviso, no dia 21 de maio, a IPI de Engenheiro Goulart completou 43 anos de organização eclesiástica. Nós que fazemos parte da IPI de Engenheiro Goulart, é uma alegria, é uma satisfação fazermos parte desta igreja que Deus nos chamou para fazermos parte dela. Hoje, esta igreja que iniciou em 1978 como uma igreja organizada. Cada um de nós que somos membros da IPI de Engenheiro Goulart, nós estamos continuando a escrever a história desta igreja no bairro
de Engenheiro Goulart, na zona leste de São Paulo. E que nunca venha faltar a cada um de nós que somos membros, amor, gratidão, satisfação em nossos corações em fazermos parte desta igreja que Deus nos chamou para fazermos parte dela. Então que Deus continue a derramar riquíssimas bênçãos na vida das crianças que fazem parte da IPI de Engenheiro Goulart, como também sobre os jovens e também sobre todos os adultos. Quando falamos de crianças, jovens e adultos, eu me refiro à igreja de uma maneira geral. Infelizmente, mais uma vez, não poderemos estarmos juntos e reunidos para realizarmos um culto de louvor e de gratidão a Deus, como não foi possível também no ano passado, no ano de 2020. Infelizmente, por causa desta pandemia, estamos impossibilitados de estarmos juntos no templo para cultuarmos a Deus e agradecermos pelos 43 anos da IPI de Engenheiro Goulart. Mas eu tenho certeza que você, meu irmão e minha irmã, que faz parte desta igreja, tem se mostrado feliz e alegre por fazer parte dela. Que venhamos a cada dia da nossa vida amarmos esta igreja que fazemos parte, porque se fazemos parte da IPI de Engenheiro Goulart é porque Deus um dia nos chamou para fazermos parte dela e que venhamos colocar os nossos dons, os nossos talentos sempre à disposição de Deus através desta igreja que Ele nos chamou para fazermos parte. Que cada um de nós venhamos agradecer a Deus, rendermos graças a Ele, porque a IPI de Engenheiro Goulart continua firme no seu propósito de anunciar e de propagar a palavra de Deus. Que cada um de nós, a cada dia, a cada momento, renovemos as nossas forças, a nossa esperança neste Deus que tanto amamos e cremos e que principalmente um dia colocou em nossos corações a alegria de pertencermos à IPI de Engenheiro Goulart. Parabéns, Igreja Presbiteriana Independente de Engenheiro Goulart, pelos 43 anos. Que esta igreja que fazemos parte venha ser um canal de bênção para a vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho através de cada um de nós, que somos membros desta igreja. Eu quero fazer a leitura bíblica no Salmo 115, eu lerei do versículo 1 até o 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vamos orar. Deus amado, obrigado porque mais uma vez temos o privilégio e a alegria em nossos corações de nos reunirmos, mesmo através das redes sociais, para prestarmos este culto a Ti. E hoje, ó Pai, os nossos corações se alegram, porque a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Engenheiro Goulart, completou no último dia 21 de maio, 43 anos de organização eclesiástica. Obrigado a Deus porque até aqui o Senhor tem sustentado, o Senhor tem amparado a Tua igreja em todos os contextos. Obrigado, ó Pai,
pela vida de cada criança, de cada jovem, de cada adulto que faz parte da tua igreja. Ó Pai, derrama das tuas mais ricas bênçãos sobre cada um de nós. E que a cada dia, ó Pai, o Senhor venha colocar em nossos corações a alegria de fazermos parte desta igreja que um dia o Senhor nos chamou para fazermos parte. E que venhamos, ó Pai, realizar através da nossa vida e do nosso testemunho, realizarmos muitas coisas agradáveis diante da Tua presença e também do próximo. Que venhamos, ó Pai, a cada dia, a cada momento, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem realizado sobre cada um de nós. Ó Pai, continue a derramar as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja de Engenheiro Goulart. Que venhamos ser uma igreja firme, forte, vibrante, uma igreja que venha lhe agradar a cada dia e a cada momento. Aceita, Pai, o nosso culto, aceita a nossa adoração a Ti. Oramos em nome de Jesus e pedimos o perdão por todos os nossos pecados. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. A louvor de Tua glória, vem Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Pra louvor de Tua glória, vem Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem
escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Irmãos, tudo bem? Eu tô aqui para ler um salmo e fazer uma oração. Então vamos lá. Eu vou ler Salmos 134, do versículo 1 ao 3. Convocando ao culto vespertino. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Agora eu irei fazer uma oração pedindo para que toda essa pandemia e esse Covid acabe. Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Gosto muito do Senhor, que o Senhor fez as árvores, as pessoas e os bichos. Jesus, abençoe, Senhor, as pessoas. Jesus, eu peço-lhe que essa pandemia acabe, Senhor. Por favor mesmo. Eu peço que todas as pessoas que estão infectadas com essa Covid, Senhor, se curem. Eu te peço, por favor, Senhor, por favor mesmo. Eu peço que essa Covid acabe, que eu possa sair na rua sem ter que usar essa máscara, Senhor. Eu peço também que todas as pessoas que estão enfermas, parentes dos irmãos, mas não só esses parentes, Senhor, mas também o mundo inteiro. Eu peço que você cure-os de nossos pecados e feridas. Por favor mesmo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E é isso. Muito obrigada. Deus amado, neste momento, ouviremos a Tua palavra que será lida aos nossos corações. E que esta palavra, ó Pai, venha falar aos nossos corações. Que venhamos esquecer um pouco dos nossos problemas, das nossas preocupações e que venhamos, ó Pai, unicamente neste momento, ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco através da Tua palavra. Palavra que nos alimenta espiritualmente, palavra que nos enche de esperança e de ânimo. Por isso, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz neste momento. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, convido a todos para a leitura bíblica do texto no qual iremos meditar nesta celebração de aniversário da Igreja de Engenheiro Goulart. Texto do Evangelho de Atos, capítulo 2, versículos 14 a 17. Vou repetir. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 17, que dizem assim: Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse:
É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Prezados irmãos e irmãs, convido a todos para a leitura bíblica do texto no qual iremos meditar nesta celebração de aniversário da Igreja de Engenheiro Goulart. Texto do Evangelho de Atos, capítulo 2, versículos 14 a 17. Vou repetir. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 17, que dizem assim: Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Quero utilizar o espaço deste culto reservado para a proclamação da palavra para fazer uma proposta à Igreja de Engenheiro Goulart. Eu sei que nós não estamos numa reunião da Assembleia, que é a ocasião correta para se fazer e para se debater propostas. Eu também sei que eu não sou pastor da igreja que preside as reuniões da Assembleia e nessa condição eu não posso fazer propostas. Mas a proposta que eu trago para a igreja não é minha. Ao contrário, é uma proposta das Escrituras Sagradas. Em outras palavras, eu quero apresentar uma proposta de Deus para a Igreja de Engenheiro Goulart. E a proposta é simples e curta, objetiva e direta. Eu proponho que a Igreja de Engenheiro Goulart seja uma igreja sonhadora. É isso, irmãos e irmãs. Nada mais do que isso. Eu proponho que a Igreja de Engenheiro Goulart seja uma igreja sonhadora. Eu faço essa proposta com base no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, quando se cumpriu aquela promessa que tinha sido feita por Jesus, dizendo que iria enviar o Espírito Santo para permanecer para sempre com os seus seguidores. E quando o Espírito Santo desceu, Pedro anunciou o Evangelho, explicou o que estava acontecendo, disse que as palavras do profeta Joel estavam se cumprindo. E o que é que tinha dito Joel no passado? Qual tinha sido a mensagem do profeta Joel que se cumpria no dia de Pentecostes? E Pedro então explicou que Joel anunciara que um dia Deus iria derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas. Pedro explicou que Joel profetizara que quando ocorresse o derramamento do Espírito Santo, os velhos sonhariam. E o que é que isso quer dizer? Quais são esses sonhos? Do que é que estava falando o profeta Joel? O que é que Pedro quis dizer? E a Bíblia nos ajuda a responder, porque a Bíblia fala muito a respeito de sonhos. Lá no Antigo Testamento, houve uma pessoa cuja vida foi profundamente marcada pelos sonhos. Nós estamos nos referindo a José. Ele nasceu quando seu pai, Jacó, já estava bastante idoso.
E por causa disso, José acabou sendo o filho favorito de Jacó. E quando José tinha 17 anos, ele era jovem, ele começou a sonhar. E ele sonhava que um dia no futuro ele iria se tornar importante e poderoso. E José compartilhou esse sonho com os seus irmãos. E eles ficaram com inveja, ficaram com raiva dele. E ao mesmo tempo, quando José aparecia, eles lá comentavam: "Ah, lá vem o sonhador." Mas José não sonhava o que ele queria. Os sonhos de José não eram sonhos dele mesmo. Os sonhos de José eram sonhos de Deus. José sonhava os sonhos que Deus lhe concedia. E esta é a primeira coisa que nós queremos destacar a respeito dos sonhos que o Espírito Santo concede à Igreja do Senhor. A Igreja não deve sonhar os seus sonhos, mas a Igreja tem de sonhar os sonhos de Deus. Nosso mundo está cheio de igrejas que têm os seus próprios sonhos. E quando as igrejas sonham os seus próprios sonhos, todas elas são muito semelhantes. Podem ser igrejas romanas, protestantes tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Os sonhos das igrejas que elas têm elas mesmas são sonhos de se tornarem poderosas, ricas, com luxuosas catedrais, milhares de membros. Mas o sonho de Deus é diferente. O sonho de Deus para a igreja é o de que ela anuncie a mensagem de Deus. O sonho de Deus para a igreja é a de que ela proclame a salvação em Jesus Cristo. O sonho de Deus para a igreja é o de que ela viva de acordo com o Evangelho. E essa é a proposta que nós trazemos para a igreja de Engenheiro Goulart. Vamos ser uma igreja sonhadora, mas uma igreja que sonhe o sonho que Deus tem para ela. O sonho de proclamar, o sonho de viver o Evangelho. E quando a igreja sonha o sonho de Deus, aí então acontece um milagre muito interessante. As pessoas deixam de ter os seus próprios sonhos e passam a sonhar em comum. As pessoas deixam de ter os seus sonhos particulares, individuais, isolados, e passam a ter o mesmo sonho em comunhão. Nesse sentido, vale a pena a gente meditar o que aconteceu na Igreja Católica há alguns anos. Os irmãos e as irmãs devem se lembrar. Nós tivemos a renúncia de um Papa. Isso acabou repercutindo no mundo todo e apanhou muita gente de surpresa. Muita gente nem sabia que um Papa podia renunciar. Mas Bento XVI renunciou ao papado e chegou a confessar que estava velho demais para ficar lidando com as divisões internas da igreja. E aí então a Igreja Romana escolheu mais um Papa, um argentino, Jorge Mário Bergoglio. Ele já está com quase 90 anos. É o Papa Francisco. E por isso, nos dias de hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana tem 2 papas. Existe até um filme sobre isso. E até eu recomendo que os irmãos e as irmãs assistam esse filme, se puderem. É um filme de um brasileiro e chama-se Os 2 Papas. Mas assim que o novo Papa foi eleito, começaram então as especulações a respeito dele. Quem ele era? Qual era a sua história? Será que ele tinha apoiado a ditadura argentina nos anos 70?
qual a corrente da igreja que ele representa. Será que ele é conservador? Ou será que ele é ligado à teologia da libertação? Tudo isso, meus irmãos e irmãs, revela que a Igreja Católica Romana não é uma só. Ela tem divisões internas. Ela tem diferentes correntes. A Igreja sofre disputas internas. E por isso é que existe muito segredo a respeito da eleição de um Papa. Ninguém pode saber o que acontece na Capela Sistina na hora de se eleger um Papa. Todos os cardeais têm que jurar não dizer nada sobre o processo eleitoral. Porque a Igreja Romana tem diferentes grupos que têm sonhos diferentes uns dos outros. Mas esse tipo de problema não é só da Igreja Católica Apostólica Romana, não. É também o problema de muitas outras igrejas. E às vezes é o problema da nossa igreja, de uma igreja local. Somente com a presença do Espírito Santo é que nós aprendemos a sonhar os mesmos sonhos. Somente com a presença do Espírito Santo nós conseguimos desenvolver sonhos em comum. Somente com a presença do Espírito Santo nós somos capazes de sonhar com um só coração, com uma só alma. E esta é a proposta que nós estamos trazendo para a Igreja de Engenheiro Goulart. Vamos ser uma igreja sonhadora. Mas vamos ser uma igreja que sonhe os mesmos sonhos. Vamos ser uma igreja que tem sonhos em comunhão. Mas nós devemos acrescentar que sonhar não significa afastar-se da realidade. Sonhar não quer dizer alienação. Sonhar não é viver lá no mundo da lua, não. José, o filho de Jacó, aquele que foi apelidado de sonhador pelos seus irmãos, José viveu a dura realidade do seu tempo. Ele foi vendido como escravo. Ele foi viver em terra estranha. Ele foi considerado morto pelo seu próprio pai. José sonhou os sonhos de Deus. Mas ele padeceu, ele sofreu como qualquer ser humano. José não passou pela vida em brancas nuvens. Ele teve problemas, ele enfrentou desafios, ele sofreu. E a mesma coisa aconteceu com a igreja primitiva. Com a descida do Espírito Santo, a igreja sonhou os sonhos de Deus, mas isso não significou que a igreja ficou isenta de toda e qualquer dificuldade. Os apóstolos foram perseguidos, Estevão foi morto apedrejado. Os discípulos tiveram de fugir de Jerusalém para não serem mortos. E diante de tudo isso, a igreja poderia perfeitamente abrir mão dos seus sonhos. A igreja poderia desistir de sonhar os sonhos de Deus. A igreja, para escapar do sofrimento, poderia deixar de comungar os mesmos sonhos. Todavia, a história que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos não é a de desistência, mas é de persistência. A história apresentada no livro de Atos dos Apóstolos não é de uma igreja inconstante, mas de uma igreja que permaneceu fiel. E esta é a proposta que nós trazemos para a igreja de Engenheiro Goulart. Vamos ser uma igreja sonhadora, mas vamos ser uma igreja que não desiste dos seus sonhos, por maiores que sejam os desafios. Vamos ser uma igreja sonhadora, mas que insiste em cumprir os sonhos do próprio Deus.
Meus irmãos e minhas irmãs, esta igreja está completando 43 anos. Louvado seja Deus, estamos celebrando, estamos festejando. E sempre que a gente comemora um aniversário de igreja, nós nos voltamos para o passado, isso é muito importante, mas não devemos ficar somente com o passado. Nós temos de conhecer a história da igreja cristã como um todo. Isso é muito importante. Isso é muito bom. Não podemos jamais deixar de lado a nossa trajetória histórica. Contudo, há um problema. É um problema das pessoas e das instituições com o passar do tempo. Pessoas velhas recordam o passado, mas deixam de sonhar. Igrejas velhas satisfazem-se com as glórias do passado, mas não sonham mais. Falta de sonhos é sinal irrefutável de velhice. A ausência de sonhos é indicação de senilidade. Entretanto, os que esperam no Senhor renovam sempre as suas forças. Os que esperam no Senhor voam nas alturas como águias. E mais ainda, o Espírito Santo nos faz sonhar. O Espírito Santo nos faz sonhar com qualquer idade. O Espírito Santo nos faz sonhar sempre. Deus abençoe esta igreja. O Espírito Santo faça esta igreja sonhar os sonhos de Deus. O Espírito Santo conceda que esta igreja sonhe sonhos em comunhão. Que o Espírito Santo capacite esta igreja a permanecer sempre fiel aos sonhos que Deus lhe concede. Sejamos uma igreja sonhadora. Sejamos uma igreja sonhadora, para a glória de Deus. Amém. Hino Graças Dou, pela igreja. Graças damos pela igreja que o Senhor edificou. 43 anos de trabalho e as vitórias que alcançou. Foram almas resgatadas que ao aprisco se achegou. Hoje juntos te rendemos muitas graças, oh louvor, pelas vidas dos pastores dedicados a ensinar, do coral e dos conjuntos que oferecem-te o louvor, e aos irmãos que no silêncio se dedicam a orar. Somos muito agradecidos pelas bênçãos que virão. Concede-nos a graça de buscar-nos só em ti, o amor e a unidade, e na fé permanecer. A ti seja toda a glória, toda honra e louvor, como os filhos aguardamos tua volta, ó Senhor. Eu, membro da Igreja de Regular, Eunice, desejo a todos os irmãos pela passagem de mais um aniversário de nossa igreja. Deus nos abençoe e que continuamos a levantar o seu estandarte sobre a nossa vida. A paz do Senhor. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh,
glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus vem em breve buscar sua igreja querida. Jesus vem em breve buscar sua igreja querida. Segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus falou aos servos, orai e vigiai. Jesus falou aos servos, orai e vigiai. Segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. E tu, meu amigo, vem aqui e aceita Cristo. E tu, meu amigo, vem aqui e aceita Cristo. Segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Eu quero agradecer ao reverendo Gerson Correia de Lacerda, que aceitou o convite para nos trazer esta palavra inspiradora da parte de Deus aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, reverendo Gerson, por ter aceitado o convite para trazer a palavra de Deus a cada um de nós nesta noite. Que Deus continue a abençoar grandemente a sua vida, o seu ministério e também todos que fazem parte da sua família. Vamos orar nesse momento. Deus amado, obrigado por este culto. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, irmã, que assistiu este momento de adoração. Ó Pai, teremos mais uma semana pela frente. E que o Senhor venha estar conosco, ó Pai, diante dos acontecimentos que acontecerão conosco. O Senhor venha ser a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio no nosso dia a dia. São dias difíceis, ó Pai, que estamos passando e necessitamos e carecemos da Tua força e do Teu alento sobre cada um de nós e também sobre a nossa família. Obrigado a Deus por esta mensagem que ouvimos do Teu servo, reverendo Gerson Correia de Lacerda. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, bênção sobre a vida do Seu servo e também sobre o seu ministério e sobre a sua família. Obrigado, ó Pai, porque é maravilhoso estarmos diante da Tua presença para agradecermos a Ti, porque a Tua igreja de Engenheiro Goulart completou 43 anos de organização eclesiástica. Glórias e glórias sejam dadas a Ti, ó Pai, e que cada um de nós que fazemos parte da Tua igreja venhamos ser um canal de bênção para a vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o Teu Filho Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai, em mais uma semana que teremos pela frente. Nós oramos, nós agradecemos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. E também, ó Pai, abençoe todos os departamentos
da tua igreja de Engenheiro Goulart, aos líderes dos departamentos, aqueles que fazem parte. Abençoe o conselho, abençoe o Ministério de Ação Social e Diaconia, de uma maneira geral, ó Pai. Derrama da tua graça sobre cada um destes teus filhos e filhas que fazem parte de cada ministério, porque cada ministério que existe na tua igreja é importante para semear e para espalhar a tua palavra. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus e também, ó Pai, neste momento, pedimos que o Senhor venha consolar, confortar ao coração da Zélia e dos demais familiares do Jonas. O Senhor o chamou para junto de ti no último dia 21 de maio. E agora, Pai, que o teu consolo, que o teu conforto venha estar presente no coração da Zélia e também sobre todos os familiares do Jonas. Que eles venham sentir, ó Pai, o teu abraço e a tua presença neste momento de luto. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Cai Senhor e bem Salvador em dias de Jesus Cristo, escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um. na IPI de Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Oh, 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 oh. Com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem, cuide bem, cuide bem de quem você quer bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um.